Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, desde o 13 ao 14, está escrito, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém. Verdadeiramente, Jesus Cristo fala acerca dos dois caminhos que existem diante das nossas vidas que habitamos aqui nessa terra. Nós, seres humanos, criados por Deus, nascemos, crescemos, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, iremos dar adeus a este mundo, a esta terra, a esta vida. Porque cada um de nós temos um prazo de validade, cada um de nós temos um início, mas também teremos um fim. Esse curso na vida, aqui nesta terra, apenas é como se fosse um grande teste, um grande vestibular, o qual nós executamos e respondemos às questões, praticando bem ou mal, seguindo a injustiça ou a justiça, a luz ou as trevas. Esses são os dois caminhos desta vida, os quais Jesus Cristo mesmo disse que existe apenas um que pode nos levar à vida, se referindo à vida eterna, e o outro, que infelizmente ele próprio descreve que muitos seguem o caminho largo, mas o final deles é a perdição, que verdadeiramente significa o inferno. Cada um de nós, após partirmos desta terra, passaremos por um julgamento instantâneo. Porque, na verdade, embora existam pessoas que acreditam em reencarnação, outras acreditam que morreu, acabou, a grande verdade não é essa. A grande verdade é que nós nascemos e recebemos não apenas um espírito para respirarmos, mas também uma alma. A sua alma é a sua consciência, a sua alma é você, como se fosse um modelo espiritual. A nossa alma jamais se acabará. É por isso que Jesus Cristo disse, no capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus, versículo 28, a seguinte coisa: não temeis aqueles que podem vos matar o corpo, porque depois que matam, não podem fazer mais nada com ele. Antes digo, temei a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a vossa alma no fogo do inferno. É porque a alma, ela jamais se acabará. E cada um de nós temos dentro de nós uma alma dada por Deus, a qual é a nossa mente, a nossa consciência, as nossas decisões. E de acordo com como nós vivemos, seremos julgados segundo as nossas obras. Mas para isso, Jesus Cristo veio a esse mundo para anunciar acerca da vida e da morte, para anunciar acerca do grande dia que nós nos encontraremos com Ele do outro lado. Pois, verdadeiramente, Ele veio e levou sobre si os nossos pecados. Ele abriu a grande porta da salvação e anunciou para todos os homens que devem se arrepender dos seus pecados, que devem seguir a justiça, que devem, em verdade, obedecerem à sua lei. Porque, após esse mundo passar, o que existirá é apenas um eterno julgamento, tanto para quem sobe, como para quem desce. Isso é uma decisão voluntária. Mas você que está ouvindo mais uma vez a lei de Deus no dia de hoje, atente para a palavra eterna, pois os céus e a terra, em verdade, elas passarão,
mas as palavras de Deus permanecerão para sempre, jamais terão fim. Por isto, se você não atentar para as coisas de Deus, não inclinar o seu coração para as coisas celestiais, e assim você viver até o último dia da sua vida, você vai se arrepender eternamente no fogo do inferno. Não siga esse caminho, porque Cristo ama a sua vida. Por isto mesmo que Ele se entregou em seu lugar. Obedeça a lei de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele ainda está perto. Porque chegará um dia que vai ser tarde demais para esta terra. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Eu dou graças a Deus pela riquíssima oportunidade de estar aqui mais uma vez, anunciando a palavra da vida, anunciando a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Amém. Pronto. Eu posso. É aqui na frente que está o folheto? É, sim, pastor Diego. E a Bíblia também. E a Bíblia também, né? É. Pode se ajeitar aí, os senhores. Olha onde eu abri. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já está quase no automático isso aí. Verdade. Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Verdadeiramente, acerca desta tão grande realidade que Jesus Cristo deixou muito claro na Santíssima Escritura, na eterna Palavra de Deus. É acerca de uma tão grande realidade que cerca as nossas vidas. É acerca dos dois caminhos que está posto diante da vida de cada um de nós. Porque, verdadeiramente, Jesus Cristo falou sobre o caminho que leva o ser humano ao inferno e também é o caminho que leva o ser humano para o céu. Cada um de nós temos decisões, cada um de nós temos escolhas, cada um de nós temos a opção de escolha diante do que iremos escolher, tomar e seguir nessa vida. Porém, embora muitas pessoas do mundo não compreendam tão bem, mas a maioria dos caminhos desta vida levam eles para a perdição. A maioria dos caminhos desta vida direcionam as pessoas para o inferno. Por essa tão grande razão, Jesus Cristo toca e explana esse assunto, nos orientando, nos aconselhando para entrarmos pela porta estreita, pois Ele próprio descreve e afirma que apenas esse caminho nos pode levar para a vida eterna. Pois há muitos caminhos, como eu já tenho dito, que levam diretamente as pessoas a encontrarem no final da vida a morte, o pecado, as más decisões, as escolhas e dentre outras coisas. Vemos claramente todos os dias, não apenas na televisão, mas em sites de notícias, pessoas que seguem o pecado, pessoas que seguem tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, e todas elas recebem de igual modo a mesma recompensa, que é a morte, a condenação. Está escrito
na carta que foi escrita aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Assim nós devemos entender cada vez mais que, sobretudo, as pessoas que andam e não se arrependem deles, encontrarão no final, infelizmente, a sentença ao fogo eterno. Pois a vontade de Deus é que o ser humano se arrependa dos seus pecados, que o ser humano siga a justiça, que o ser humano reconheça Jesus Cristo, o Filho dele, como o único Salvador da sua alma, pois apenas ele morreu, levando sobre si os pecados de cada um de nós, levando as enfermidades, as dores e todas as desgraças que destrói a vida do ser humano. Ele levou sobre ele, quando ele foi pendurado naquela cruz e morreu, levando a nossa culpa. Assim, Jesus Cristo se tornou, pela vontade de Deus, o único que pode salvar as nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Mas é necessário uma decisão, é necessário uma escolha, é necessário que cada um de nós olhe para Ele, é necessário que cada um de nós se arrependa dos pecados, para quando partir dessa vida, não ser lançado na condenação. Eu bem sei que diante deste tão grande e vasto mundo, há muitas pessoas que acreditam em variáveis coisas. Há pessoas que acreditam em reencarnação. Outras pessoas acreditam que quando morrerem, deixarão de existir. Outras pessoas acreditam em tantas e tantas outras coisas. Mas a tão grande verdade é como Jesus Cristo disse: apenas existe a ressurreição, que significa, quando o ser humano morrer, ele não deixa de existir, nem vai reencarnar. Ele vai ressuscitar do outro lado da vida. Ele vai tornar a aparecer novamente. Isso significa que existe uma continuidade, existe uma continuação. Cada um de nós, quando passarmos desta vida, iremos para o outro lado. As pessoas que seguem os pecados, as pessoas que morrem sem a salvação de Jesus Cristo, elas vão instantaneamente para o fogo eterno. Mas as pessoas que alcançam a misericórdia de Deus, assim como aquele malfeitor que estava na cruz do lado de Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e ele disse assim: Mestre, lembra de mim quando chegares no teu reino. Jesus Cristo disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É porque a vida não acaba aqui nessa terra. Nós somos transportados para o outro lado. Dois caminhos, conforme Jesus Cristo falou. E assim é a grande e absoluta verdade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. As pessoas que vivem e morrem nesta vida sem a salvação, elas estarão eternamente condenadas. Mas você que acordou hoje, saiba que a misericórdia e a bondade de Deus está sobre a sua vida. Se você acordou hoje, é porque o dom da vida está sobre você. Há muitas pessoas que foram dormir no dia de ontem e nesse exato momento estão sendo sepultadas, veladas, porque pensaram que iria existir um novo amanhã para elas. Mas a vida está na palma da mão de Deus e nós vivemos até o dia que Ele quer. Os nossos dias estão contados. Nós nascemos, mas temos um prazo de validade. Nós não sabemos quando vamos embora, mas verdadeiramente devemos estar preparados para se encontrar com Deus após essa vida. O tempo que nos é dado, verdadeiramente, é como se fosse uma grande prova. De acordo com como nós vivemos aqui nesse mundo, recebemos o resultado, sendo aprovado ou reprovado.
Isso é de acordo com as nossas escolhas e decisões aqui nesse mundo. Por isso, cada um de nós devemos decidir qual caminho seguir, sabendo sobretudo que apenas existe um caminho que pode nos levar até o céu, através de Jesus Cristo, como ele próprio disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apenas Ele pode salvar as nossas almas. Apenas Ele pode nos levar até Deus. Sem Ele é impossível chegar no céu.